Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu segurava o cartão branco brilhante. As elegantes letras douradas flutuavam diante dos meus olhos marejados de lágrimas. A luz do sol da manhã que entrava pela janela do quarto de Brian parecia zombar de mim, iluminando cada detalhe cruel do que eu acabara de descobrir debaixo da cama dele enquanto limpava. Brian Pedro Indris e Sofia Elizabeth Hartwell solicitam a honra da sua presença na cerimônia de casamento. Sábado, 14 de outubro de 2025. Catedral de Santa Maria. 2 dias. Daqui a 2 dias. Meu coração batia tão violentamente contra as costelas que pensei que fosse explodir. O sangue em minhas veias se transformou em água gelada quando a realidade me atingiu como um maremoto. 4 anos. 4 anos da minha vida cozinhando suas refeições, limpando seu apartamento, esperando pacientemente que ele marcasse a data do nosso casamento. 4 anos acreditando que eu era a única dele. O cartão escorregou dos meus dedos dormentes, caindo no chão de madeira como uma borboleta moribunda. Atrás de mim, ouvi a porta da frente abrir e fechar, seguida pelos passos de Brian. Ele apareceu na porta do quarto. Minha garganta doía, como se eu tivesse gritado, embora não tivesse emitido nenhum som. Virei-me lentamente, com o convite de casamento agarrado ao peito como prova de um crime. Os olhos de Brian encontraram os meus e, por um instante, a confusão percorreu seu rosto bonito. Então, seu olhar pousou no cartão em minhas mãos e algo frio e calculista substituiu a confusão. Brian, minha voz saiu quase como um sussurro, entrecortada e desesperada. O que é isso? Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. Meu nome é Clary Martini. Até aquela manhã, eu achava que sabia exatamente quem eu era e para onde minha vida estava indo. Eu tinha 26 anos, trabalhava em turnos dobrados no Mumbin Coffee, na Quinta Rua, economizando cada centavo que podia para o casamento com que sonhava desde que Brian colocou um simples anel de prata no meu dedo, 3 anos atrás. O anel não era grande coisa. Ele se desculpou por isso, prometendo algo melhor quando nos casássemos de fato. Mas eu não me importava com diamantes ou ouro. Eu me importava com a promessa que ele representava, o futuro que estávamos construindo juntos, um dia de cada vez. Brian era tudo o que eu jamais ousara esperar. Alto e confiante, com cabelos escuros que sempre caíam perfeitamente sobre a testa. Ele tinha um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a única mulher no mundo quando olhava para mim. Ele trabalhava no setor financeiro do centro da cidade, usava ternos caros e dirigia uma BMW preta e elegante que, em comparação, fazia meu Honda surrado parecer um carrinho de brinquedo. Nos conhecemos 4 anos antes, quando ele entrou em Mumbin durante uma tempestade particularmente violenta. Eu estava trabalhando no turno da noite e o café estava quase vazio, exceto por alguns alunos debruçados sobre seus laptops. Ele pediu um café preto simples e sentou-se perto da janela, mexendo no celular com uma intensidade que me deixou curioso. Quando lhe trouxe o café, ele olhou para cima e sorriu. Sorriu de verdade. Não um sorriso educado de atendimento ao cliente que eu estava acostumada a receber. Você tem olhos lindos, disse-lhe simplesmente. E senti minhas bochechas queimarem com um rubor que provavelmente me fez parecer um tomate. Esse era o dom do Brian. Ele conseguia fazer você se sentir especial com apenas algumas palavras. Um olhar especial, um toque gentil no braço. Em um mês, éramos inseparáveis. Em 6 meses, eu passava a maior parte das noites no apartamento dele no centro da cidade, um espaço elegante e moderno que parecia saído de uma revista em comparação com meu pequeno estúdio do outro lado da cidade. Eu deveria ter notado os sinais antes. O jeito como ele nunca queria falar sobre datas de casamento, sempre dizendo em breve ou quando chegar a hora certa. Como ele mudava de assunto sempre que eu mencionava conhecer a família ou os amigos dele. Os telefonemas misteriosos que ele atendia no outro cômodo, falando em voz baixa. Os fins de semana em que ele desaparecia para reuniões de trabalho, o que parecia acontecer com uma frequência absurda. Mas o amor te cega, não é? O amor te faz explicar as inconsistências, preencher as lacunas com esperança em vez de lógica. Eu dizia a mim mesma que ele era apenas reservado, focado apenas na carreira.
Eu disse a mim mesma que, quando ele estivesse pronto, quando se sentisse financeiramente seguro o suficiente, teríamos o casamento dos meus sonhos. Todas as manhãs, eu acordava em sua cama king size e o observava se arrumar para o trabalho, maravilhada com a minha sorte. Eu fazia café do jeito que ele gostava, com 2 colheres de açúcar, um pouco de creme, e preparava o almoço para ele nos recipientes caros que ele preferia. Eu limpava o apartamento dele enquanto ele estava no trabalho, lavava a roupa, organizava os armários dele, garantindo que tudo estivesse perfeito para quando ele chegasse em casa. Meus amigos achavam que eu era louca. Angela, minha melhor amiga desde o ensino médio, revirava os olhos sempre que eu falava do Brian. Clara, você é basicamente a governanta não remunerada dele, ela dizia. Quando foi a última vez que ele fez algo legal para você? Quando foi a última vez que ele te levou para um lugar chique? Mas Angela não entendia. Ela não via o jeito como Brian me puxava para perto quando assistíamos a filmes, nem como ele desenhava padrões nas minhas costas quando pensava que eu estava dormindo. Ela não ouvia o jeito como ele sussurrava "eu te amo" no meu cabelo nas tranquilas manhãs de domingo. Ela não sabia das promessas que ele fizera, da vida que planejávamos juntos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Na noite anterior à minha descoberta do cartão de casamento, Brian estava diferente, inquieto. Ele andava de um lado para o outro no apartamento, checando o celular constantemente, mal tocando no jantar que eu havia passado 2 horas preparando. Quando perguntei se estava tudo bem, ele me respondeu bruscamente pela primeira vez em meses. Nem tudo gira em torno de você, Clara, disse ele, com a voz rouca de irritação. Tenho coisas importantes para resolver. Pedi desculpas imediatamente, como sempre fazia quando a tensão surgia entre nós. Limpei o jantar em silêncio enquanto ele fazia ligações no escritório, com a porta firmemente fechada. Quando finalmente fui para a cama, ele ainda estava acordado, o brilho azul da tela do seu laptop visível sob a fresta da porta. Eu deveria ter imaginado. Meu Deus, eu deveria ter imaginado. Acordei sozinha naquela manhã de sábado, o que não era incomum. Brian costumava acordar cedo nos fins de semana para ir à academia ou atender ligações de trabalho. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido distante do trânsito da rua abaixo. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longos retângulos dourados sobre o piso de madeira polida. Espreguicei-me preguiçosamente, aproveitando o luxo de dormir até mais tarde. Meu turno na Moonbeam só começava ao meio-dia, o que me dava bastante tempo para arrumar o apartamento e talvez surpreender Brian com seu café da manhã favorito quando ele voltasse de onde quer que tivesse ido. A cozinha estava impecável. Eu tinha me certificado disso na noite anterior, então decidi cuidar do quarto. Brian era exigente com a limpeza, e eu aprendi logo no começo do nosso relacionamento que manter o espaço dele impecável era uma das maneiras de demonstrar que me importava. Desfiz a cama e juntei os lençóis para lavar. Depois, ajoelhei-me para pegar uma meia que, de alguma forma, tinha ido parar debaixo da cama. Foi então que eu vi um canto de papel branco aparecendo por baixo da borda mais distante do colchão, quase escondido pela estrutura da cama. A princípio, pensei que pudesse ser uma conta ou algum documento de trabalho que tivesse caído. Brian estava sempre trazendo papelada para casa, deixando-a espalhada pelo apartamento antes de finalmente arquivá-la no escritório. Estendi a mão para pegá-lo, esperando encontrar um extrato bancário ou um formulário de seguro. Em vez disso, meus dedos se fecharam em um papel grosso e caro, o tipo de papel usado para anúncios importantes e convites de casamento. Meu coração disparou quando soltei e, por um instante, senti uma pontada de excitação. Talvez fosse isso. Talvez Brian estivesse planejando uma surpresa. Talvez ele finalmente tivesse encomendado nossos convites de casamento e os tivesse escondido para manter os detalhes em segredo até que estivesse pronto para revelar tudo. Mas quando minhas mãos ainda tremiam enquanto eu segurava o cartão branco brilhante. As elegantes letras douradas flutuavam diante dos meus olhos marejados de lágrimas. A luz do sol da manhã que entrava pela janela do quarto de Brian parecia. Este não era o nosso convite de casamento. Era de outra pessoa. Uma mulher chamada Sophia Elizabeth Hartwell ia se casar com o meu Brian em 2 dias, e eu descobri por acaso enquanto limpava o quarto dele. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o cartão cair. Li novamente, torcendo para ter entendido errado, torcendo para que fosse algum tipo de engano ou piada cruel. Mas lá estava, em preto e branco, ou melhor,
com letras douradas em papel cartão creme. A cerimônia estava marcada para sábado, 14 de outubro, às 14 horas. Hoje era 12 de outubro. 2 dias. Em 2 dias, o homem com quem eu vivi por 4 anos, o homem que prometeu se casar comigo, o homem em torno do qual construí todo o meu futuro, iria se casar com outra pessoa. Afundei-me sobre os calcanhares, o convite apertado contra o peito como se pudesse, de alguma forma, me proteger da verdade que ele continha. Minha mente acelerou, tentando entender o que eu estava vendo. Quem era Sophia Elizabeth Hartwell? Há quanto tempo Brian a conhecia? Há quanto tempo ele planejava esse casamento enquanto mentia na minha cara todos os dias? As perguntas vieram em torrente, cada uma mais dolorosa que a anterior. Será que ele estava saindo com ela o tempo todo em que estivemos juntos? Será que eu era apenas uma espécie de substituto, um arranjo conveniente enquanto ele buscava seu relacionamento verdadeiro? Todas aquelas conferências de trabalho, todos aqueles telefonemas misteriosos, todas aquelas vezes em que ele estivera distante e distraído. Será que ele estivera com ela? Pensei em todas as vezes que perguntei sobre o nosso casamento. Em todas as vezes que ele desviou o assunto ou mudou de assunto. Em breve, ele sempre dizia: quando chegar a hora. Enquanto isso, ele planejava um casamento completamente diferente, com uma mulher completamente diferente. A traição me atingiu como uma ferida física, aguda, profunda e de tirar o fôlego em sua crueldade. Eu tinha dado tudo a ele, meu tempo, minha energia, meu amor, minha confiança. Eu tinha reorganizado toda a minha vida em torno da agenda dele, das preferências dele, das necessidades dele. Recusei oportunidades de emprego que me obrigariam a me mudar. Recusei convites de amigos porque ele preferia noites tranquilas em casa. Até mudei meu jeito de me vestir porque ele mencionou uma vez que preferia mulheres com aparência clássica em vez de modernas. E para quê? Para ser descartada como o jornal de ontem enquanto se casava com outra. Ouvi a porta da frente abrir e fechar, seguida pelos passos familiares de Brian no corredor. Ele estava de volta de onde quer que tivesse ido, provavelmente esperando me encontrar fazendo café da manhã ou lavando roupa como a namorada dedicada que sempre fui. Em vez disso, ele me encontraria segurando a prova de sua farsa. Levantei-me lentamente, com as pernas bambas. O convite de casamento parecia pesar 450 quilogramas em minhas mãos. Uma parte de mim queria colocá-lo de volta onde o encontrara, fingir que nunca o vira, continuar vivendo na mentira confortável em que eu vinha habitando sabe-se lá quanto tempo. Mas eu não conseguia. A verdade estava à mostra e não havia como colocá-la de volta. Clara, a voz de Brian ecoou pelo corredor, casual e despreocupada. Já acordou? Trouxe café daquele lugar que você gosta. Eu não conseguia responder. Minha garganta parecia ter se fechado completamente. E mesmo que eu pudesse falar, não saberia o que dizer. Como confrontar alguém sobre uma traição tão grande? Como começar a lidar com uma mentira tão elaborada? Seus passos se aproximaram e então ele apareceu na porta do quarto segurando 2 copos de papel da Moonbeam Coffee. Ele vestia suas roupas de ginástica, shorts esportivos pretos e uma camiseta justa que destacava o físico que ele tanto se esforçava para manter. Seu cabelo escuro estava levemente desgrenhado por causa do treino e havia uma leve camada de suor em sua testa. Ele parecia tão normal, tão familiar, tão parecido com o homem por quem eu havia me apaixonado que, por um instante, quase me convenci de que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Então seus olhos encontraram os meus e eu vi o momento exato em que ele notou o cartão em minhas mãos. Sua expressão mudou de afeição casual para algo que eu nunca tinha visto antes. Um olhar frio e calculista que o fazia parecer um completo estranho. O que é isso? Ele perguntou, embora seu tom sugerisse que ele já sabia. Segurei o convite com as mãos trêmulas. Diga-me você, Brian. O que é isso? Ele pousou as xícaras de café sobre a comoda com cuidado deliberado, ganhando tempo para pensar. Quando se virou para mim, a máscara havia caído completamente. O homem caloroso e amoroso que eu pensava conhecer havia sumido, substituído por alguém que me olhava como se eu fosse um incômodo que ele precisava resolver. Onde você encontrou isso? Sua voz era monótona, sem emoção. Debaixo da sua cama. Minha voz falhou. Enquanto eu limpava como sempre faço, como a boa namoradinha que sou há 4 anos.
Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu sempre achei cativante, mas que agora parecia calculado e frio. Clara, escuta. Não. A palavra saiu mais forte do que eu esperava. Escute. Quero que me explique como você vai se casar com uma mulher chamada Sofia em 2 dias, quando vem me dizendo há 3 anos que vamos nos casar em breve. O maxilar de Brian se contraiu e, por um momento, pensei que ele fosse tentar explicar, que pudesse dar alguma desculpa ou pedido de desculpas que, de alguma forma, fizesse sentido. Em vez disso, ele riu, um som curto e amargo que me fez gelar o sangue. Você realmente achou que eu me casaria com alguém como você? As palavras me atingiram como um golpe físico. Dei um passo para trás, como se ele tivesse me dado um tapa. O que? Vamos lá, Clary. Seja realista. Ele gesticulou ao redor do apartamento caro, depois para mim, de pijama surrado e cabelo bagunçado. Olha esse lugar. Olha a minha vida. Você realmente acreditou que eu me prenderia a uma moça de cafeteria que mal consegue pagar o aluguel? Cada palavra era como uma facada no meu peito. Mas ele disse que você me amava. Você disse. Eu disse o que você precisava ouvir. Sua voz era pragmática, como se estivesse falando sobre o tempo. Você foi conveniente, Clara. Você cozinhou. Você limpou. Você estava sempre disponível quando eu precisava de companhia. Mas casamento, um futuro de verdade, isso nunca aconteceria. Olhei para ele. Aquele homem com quem dividi a cama por 4 anos. Aquele homem em torno do qual planejei todo o meu futuro e percebi que nunca o conheci. Quem é ela? Sofia. Alguém apropriado. Ele endireitou os ombros e eu pude vê-lo assumindo a personalidade confiante e bem-sucedida que exibia no trabalho. Alguém do meu mundo. O pai dela é dono de 3 hotéis no centro da cidade e ela tem mestrado pela Columbia. Ela é o tipo de mulher com quem um homem como eu se casaria. E o que sou eu? O sorriso que cruzou seu rosto era cruel e frio. Você é o tipo de mulher que um homem como eu mantém por perto até encontrar alguém melhor. A sala girou ao meu redor por anos. 4 anos acreditando que estava construindo algo real, algo duradouro. 4 anos recusando outras oportunidades, outros relacionamentos, outras possibilidades porque pensei ter encontrado minha pessoa. 4 anos sendo nada mais do que um substituto. Eu te amei, sussurrei e odiei o quão quebrada eu parecia. Não, você adorou a ideia de mim? Brian foi até o armário e começou a tirar as roupas como se a conversa já tivesse acabado. Você adorou a fantasia de se casar, de escapar da sua vidinha de cafeteria. Mas isso nunca foi realidade, Clara. Isso nunca seria realidade. Olhei para o convite de casamento que ainda segurava em minhas mãos, para a elegante inscrição anunciando seu casamento com outra pessoa, alguém digno, alguém apropriado, alguém que não era eu. Saia, disse-lhe sem olhar para mim. Preciso me arrumar. Tenho uma despedida de solteiro hoje à noite. Uma despedida de solteiro? Enquanto eu planejava nosso futuro imaginário, ele celebrava o seu futuro real com seus amigos de verdade, preparando-se para se casar com sua noiva de verdade, a mulher que ele havia escolhido, a mulher que o merecia. Tropecei em direção à porta, com as pernas mal me sustentando. Na soleira, virei-me uma última vez, na esperança de ver algum lampejo de remorso, algum sinal de que nossos 4 anos juntos tinham significado algo para ele. Em vez disso, encontrei-o checando o celular, já se dedicando ao que viria a seguir em sua vida cuidadosamente planejada. Uma vida que nunca me incluiu como algo além de uma conveniência temporária. Clara, ele gritou assim que cheguei ao corredor. Virei-me, com a esperança palpitando estupidamente no peito. Deixe a chave no balcão da cozinha quando sair. Não me lembro de ter saído do apartamento do Brian ou de ter voltado para casa. Quando dei por mim, estava sentada no chão do meu pequeno estúdio, ainda de pijama, soluçando tanto que mal conseguia respirar. O convite de casamento jazia ao meu lado como prova de um crime, com suas letras elegantes borradas pelas minhas lágrimas. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu gerente na Moonbeam perguntando se eu estava vindo para o meu turno. Fiquei olhando a mensagem por um bom tempo antes de responder que estava doente. Não era mentira. Eu me sentia como se estivesse morrendo de dentro para fora.
As paredes do meu pequeno apartamento pareciam se fechar ao meu redor com o peso da minha situação. Eu não tinha economias para falar, pois estava investindo cada centavo extra no fundo do nosso casamento. Eu não tinha um plano B, pois todo o meu futuro havia sido construído em torno do Brian e da nossa vida juntos. Não tinha outros relacionamentos para me apoiar, pois deixei a maioria das minhas amizades desaparecer, optando por passar meu tempo livre com ele. Eu tinha 26 anos e não tinha nada para mostrar nos últimos 4 anos, exceto um coração partido e um monte de mentiras. O choro veio em ondas, cada uma mais devastadora que a anterior. Chorei pelo casamento que nunca teria, pelo futuro que me foi roubado, pela garota ingênua que acreditava que o amor bastava. Mas, principalmente, chorei pela humilhação de tudo aquilo. Por saber que, enquanto eu brincava de casinha, ele planejava uma vida de verdade com outra pessoa. Meu telefone tocou, me tirando do meu estado de alerta. O nome de Angela apareceu na tela e, por um momento, pensei em deixar cair na caixa postal. Eu não queria admitir o que tinha acontecido. Não queria ver a pena nos olhos dela quando percebesse o quanto eu tinha sido enganado. Mas eu precisava de alguém. Alguém? E aí, garota? A voz alegre de Angela preencheu o silêncio. Quer almoçar? Estou morrendo de vontade daqueles tacos de... Clara. Você está chorando? A preocupação em sua voz fez algo se soltar dentro de mim e toda a história veio à tona. Contei ela sobre ter encontrado o convite de casamento, sobre as palavras cruéis de Brian, sobre os 4 anos que desperdicei com um homem que nunca me viu como nada mais do que uma conveniência. Angela ouviu sem interromper, e quando finalmente terminei, o silêncio se estendeu entre nós por um longo momento. Aquele desgraçado, disse ela finalmente, com a voz carregada de fúria. Aquele lixo absoluto. Angela, eu sou tão idiota. Você tentou me avisar e eu... Pare. Sua voz era firme. Você não é burra. Você não é ingênua. Você não é nada do que ele te fez sentir. Você amou alguém e ele se aproveitou desse amor. Isso faz dele um monstro, não você, uma tola. Limpei o nariz com as costas da mão, sentindo-me um pouco menos sozinha. O que eu vou fazer agora? Ele vai se casar em 2 dias, e eu estou aqui sentada de pijama chorando por um homem que nunca me amou. Primeiro, você vai se levantar e tomar um banho, disse Angela. Depois, você vai comer alguma coisa. Depois, vamos descobrir como fazê-lo pagar pelo que fez com você. Angela, eu não posso. Não consegue o quê? Não consegue se defender? Não consegue exigir justiça? Clary, esse homem roubou 4 anos da sua vida. Ele mentiu para você todos os dias. Ele te fez acreditar que estavam construindo um futuro juntos enquanto ele planejava se casar com outra pessoa. Você acha que vai deixá-lo ir embora com a noiva perfeita dele enquanto você fica aqui, destruída? Algo em sua voz acendeu uma chama em meu peito. Pequena, mas cada vez mais forte. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que Brian Pedro Endriz está prestes a aprender que ações têm consequências. Estou sugerindo que seu casamento perfeito pode não sair exatamente como planejado. A chama ficou mais forte. Angela, eu não posso invadir o casamento dele. Que loucura! É mesmo? É mais louco do que o que ele fez com você? Clary, esse homem te destruiu. Ele jogou fora 4 anos da sua vida como se não significassem nada. Ele te chamou de garota de cafeteria como se isso fosse motivo de vergonha. Ele te fez se sentir pequena, inútil e descartável. Cada palavra me atingiu profundamente, atiçando o fogo que crescia dentro de mim. Angela tinha razão. Eu estava destruída, mas não precisava continuar assim. Além disso, continuou Angela, você não acha que a futura noiva dele merece saber com que tipo de homem ela vai se casar? Você não acha que ela tem o direito de saber que ele está morando com outra mulher há 4 anos? Pensei em Sophia Elizabeth Hartwell, aquela mulher que eu nunca tinha conhecido e que estava prestes a cometer o mesmo erro que eu. Será que ela sabia sobre mim? Será que era tão desinformada quanto eu? Ou será que era cúmplice dessa farsa? Preciso pensar sobre isso, eu disse. Mas, mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sentia minha determinação se fortalecendo. Não pense muito, disse Angela.
O casamento é daqui a 2 dias. Se vamos fazer alguma coisa, precisamos agir rápido. Depois que desligamos, sentei-me no silêncio do meu apartamento, com o convite de casamento ainda ao meu lado no chão. As palavras de Brian ecoavam na minha cabeça. Você é o tipo de mulher que um homem como eu mantém por perto até encontrar alguém melhor. Mas talvez ele estivesse errado. Talvez eu não fosse o tipo de mulher que desaparecia silenciosamente quando não era mais desejada. Talvez eu fosse o tipo de mulher que revidava. Peguei meu celular e rolei meus contatos até encontrar o número do meu irmão Clayton. Se eu fosse fazer isso, precisaria de um backup. Clayton, é a Clara. Preciso da sua ajuda com uma coisa, e pode parecer loucura, mas preciso que você confie em mim. Quando terminei de explicar a situação, a voz do meu irmão estava tensa, com uma raiva mal controlada. Clara, eu vou matar aquele desgraçado. Não, não vai. Mas você vai me ajudar a garantir que o dia do casamento dele seja inesquecível. O que você precisar, mana. O que você precisar. Liguei de volta para Angela, depois para minha prima Stephanie, por fim, para meu amigo Ben do trabalho. Uma a uma, reuni um pequeno exército de pessoas que me amavam. Pessoas que ficaram indignadas por mim, pessoas que estavam prontas para me apoiar quando eu enfrentasse Brian novamente, porque eu o enfrentaria novamente. Não como a mulher destruída e humilhada que havia deixado seu apartamento naquela manhã, mas como alguém que se recusou a ser descartada sem lutar. O casamento seria em 2 dias. Isso me deu 48 horas para planejar, me preparar e transformar minha mágoa em algo mais poderoso. Vingança. A Catedral de Santa Maria erguia-se como uma fortaleza de pedra branca contra o céu de outubro. Suas torres góticas se estendiam em direção ao céu como se buscassem a bênção divina para a união que estava prestes a acontecer dentro de suas paredes. Carros se alinhavam na rua. Carros caros, do tipo que remetia a famílias ricas e estabelecidas. Mercedes, BMWs, alguns Teslas e até um Bentley estacionado perto da escada da frente. Sentei-me no Honda Civic da Angela, do outro lado da rua, observando os convidados chegarem com seus vestidos de grife e ternos sob medida. Essas eram as pessoas do Brian. Percebi que ele era verdadeira gente. Aquelas a quem ele nunca me apresentou em 4 anos porque eu não pertencia ao mundo delas. Tem certeza disso? Perguntou Angela do banco do motorista. Ela usava um vestido preto simples, apropriado para um casamento, e o cabelo escuro preso em um coque elegante. Ao lado dela, meu irmão Clayton ajeitava a gravata nervosamente. Ele havia pegado emprestado um terno do colega de quarto e, embora não servisse perfeitamente, ele parecia respeitável o suficiente para se misturar à multidão. Tenho certeza, eu disse, embora minhas mãos estivessem tremendo enquanto eu verificava meu reflexo no espelho retrovisor uma última vez. Eu havia passado os últimos 2 dias me preparando para este momento. Não apenas emocionalmente, mas na prática. Fui às compras com Angela, usando as últimas economias para comprar um vestido que me ajudaria a me encaixar no grupo de Brian. Um vestido azul marinho justo, simples, mas elegante, combinado com saltos que me deixaram 7 centímetros mais alta e infinitamente mais confiante. Mais importante, eu havia feito minha pesquisa. Alguns telefonemas estratégicos para conhecidos em comum, uma busca cuidadosa nas redes sociais e uma conversa com a vizinha tagarela do Brian me deram tudo o que eu precisava saber sobre Sophia Elizabeth Hartwell e sua família. Ela tinha 24 anos, recém-formada pela Columbia Business School e filha de Ricardo Hartwell, dono de uma rede de hotéis boutique no nordeste do país. Ela era linda daquele jeito que o dinheiro pode embelezar. Dentes perfeitos, cabelo perfeito, tudo perfeito. Ela também, de acordo com sua conta no Instagram, não tinha a mínima ideia de que seu noivo estava morando com outra mulher nos últimos 4 anos. Lembrem-se do plano, eu disse à minha pequena equipe. Angela e Clayton entrariam primeiro, misturando-se aos outros convidados. Minha prima Stephanie e seu namorado Mike já estavam lá dentro, tendo chegado cedo para avaliar o layout. Ben, do trabalho, estava do lado de fora com sua câmera, pronto para registrar o que acontecesse em seguida. Nós te apoiamos, disse Clayton, estendendo a mão para apertar a minha. Aquele desgraçado vai ter exatamente o que merece. Observei mais convidados entrando na catedral, com suas risadas e conversas ecoando pela rua. Em algum lugar ali, Brian provavelmente estava ajeitando a gravata e olhando o relógio,
contando os minutos até poder encerrar oficialmente o capítulo Clara da sua vida. Ele não tinha ideia de que aquele capítulo ainda não havia terminado. Às 13h45, 15 minutos antes do início da cerimônia, eu a vi. Sophia Elizabeth Hartwell saiu de um Rolls-Royce branco e, mesmo do outro lado da rua, ela era de tirar o fôlego. Seu vestido de noiva era uma obra-prima de seda e renda que provavelmente custou mais do que eu havia ganhado em 6 meses. Seu véu flutuava atrás dela como uma nuvem, e seu sorriso era radiante enquanto ela acenava para os fotógrafos que se reuniram para registrar seu dia perfeito. Ela parecia feliz, genuinamente, completamente feliz. E por um momento, quase perdi a coragem. Mas então me lembrei das palavras do Brian. Você é o tipo de mulher que um homem como eu mantém por perto até encontrar alguém melhor. Lembrei-me da crueldade casual em sua voz, da maneira como ele havia descartado 4 anos da minha vida como se não significassem nada. Sophia merecia saber com que tipo de homem se casaria. E Brian merecia enfrentar as consequências de suas mentiras. Está na hora, eu disse. Atravessamos a rua juntos, com meu pequeno exército de apoiadores me flanqueando enquanto nos aproximávamos dos degraus da catedral. As enormes portas de madeira estavam abertas, e eu podia ouvir o murmúrio suave da conversa lá dentro, pontuado pelas notas suaves de um quarteto de cordas. O santuário era ainda mais impressionante do que eu esperava. Tetos altos, vitrais que projetavam padrões de arco-íris no chão de pedra e flores suficientes para abastecer um pequeno centro de jardinagem. Rosas brancas e peonias adornavam todas as superfícies, e sua doce fragrância enchia o ar. Os convidados estavam sentados em fileiras organizadas, com a atenção voltada para o altar onde Brian aguardava. Ele estava lindo em seu smoking preto, com o cabelo escuro impecavelmente penteado, a postura confiante e relaxada. Aquele era o seu momento, o seu dia perfeito, a sua transição cuidadosamente orquestrada de uma vida para outra. Sentei-me num banco perto do fundo, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Angela sentou-se ao meu lado, sua mão encontrando a minha e apertando com força. Clayton sentou-se do outro lado, com o maxilar cerrado de uma raiva mal controlada. A música mudou, sinalizando o início da procissão. Madrinhas em vestidos rosa claro começaram sua lenta caminhada pelo corredor, seguidas por floristas espalhando pétalas de rosa. Os convidados se levantaram quando a marcha nupcial começou, e todos os olhares se voltaram para o fundo da igreja. Sophia apareceu na porta, de braço dado com o pai. De perto, ela era ainda mais bonita, com um rosto radiante de alegria e expectativa. Ela não imaginava que seu dia perfeito estava prestes a se tornar um pesadelo. Quando ela começou a caminhar pelo corredor, levantei-me. Com licença, disse eu, minha voz ecoando claramente pela catedral. A música parou abruptamente, cabeças se viraram em minha direção, a confusão percorrendo a multidão como uma onda. Sophia parou no meio do corredor, com a testa franzida, tentando entender o que estava acontecendo. O rosto de Brian empalideceu ao me ver. Por um instante, nossos olhares se encontraram através do santuário lotado, e vi o medo cintilar em seu olhar. Ótimo! Ele deveria estar com medo. Desculpe interromper, continuei, entrando no corredor. Mas há algo que todos precisam saber antes que a cerimônia continue. Segurança. A voz de Brian falhou quando ele gritou. Mas a segurança da catedral era mínima. Apenas um porteiro idoso que parecia mais confuso do que ameaçador. Meu nome é Clara Martin, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. E nos últimos 4 anos, tenho morado com um noivo. Suspiros ecoaram pelo santuário. O buquê de Sophia escorregou de suas mãos, e rosas brancas se espalharam pelo chão de pedra. O rosto de seu pai ficou roxo de raiva, enquanto sua mãe agarrava suas pérolas como se elas pudessem protegê-la daquele escândalo. Isso é mentira, gritou Brian do altar, mas sua voz não tinha convicção. É mesmo, enfiei a mão na bolsa, peguei o celular e rolei até as fotos que eu havia preparado. São fotos nossas juntos no apartamento dele, o apartamento onde moro, cozinhando suas refeições, lavando suas roupas e planejando nosso casamento nos últimos 4 anos. Levantei o celular mostrando uma selfie minha com Brian tirada no mês passado. Estávamos na cozinha dele, com os braços em volta de mim por trás, ambos sorrindo para a câmera. Era uma das dezenas de fotos semelhantes que eu tinha, documentando um relacionamento que Brian agora tentava fingir que nunca existiu.
Ele me disse que íamos nos casar, continuei, minha voz ecoando por todos os cantos da catedral. Ele me deu um anel. Ele fez promessas. E há 2 dias, encontrei seu convite de casamento escondido debaixo da cama dele enquanto eu limpava o apartamento dele. O rosto de Sofia se contraiu e ela afundou em um banco próximo. Quando o peso do que eu estava dizendo a atingiu, suas madrinhas correram para o seu lado, seus vestidos cor-de-rosa contrastando fortemente com as rosas brancas espalhadas aos seus pés. Quer saber o que ele disse quando o confrontei? Perguntei, virando-me para me dirigir diretamente à multidão. Ele disse que eu era apenas uma garota de cafeteria que não era boa o suficiente para ele. Disse que eu era conveniente. Disse que eu era o tipo de mulher que um homem como ele mantém por perto até encontrar alguém melhor. O santuário explodiu em sussurros e exclamações chocadas. Alguns convidados já pegavam seus celulares, sem dúvida se preparando para compartilhar o drama com seus seguidores nas redes sociais. Outros se levantavam, preparando-se para ir embora daquele desastre de casamento. Sofia, gritei, com a voz mais suave agora. Não estou aqui para te machucar. Estou aqui porque você merece saber a verdade sobre o homem com quem está prestes a se casar. Você merece saber que ele anda mentindo para nós duas. Sofia olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto e a maquiagem perfeita arruinada. É verdade, sussurrou ela, mas a pergunta não era dirigida a mim. Todos os olhares se voltaram para Brian, que estava paralisado no altar como um cervo apanhado pelos faróis. O homem confiante e bem-sucedido por quem eu me apaixonara havia desaparecido, substituído por alguém que parecia pequeno, desesperado e preso. Brian, a voz de Sofia estava mais forte agora, ecoando claramente pela catedral silenciosa. É verdade? Por um longo momento, Brian não disse nada. Ficou parado diante do altar, em seu smoking perfeito, a boca abrindo e fechando como um peixe ofegante. O silêncio se estendeu até se tornar insuportável, preenchido apenas pelos soluços baixos de Sofia e pelo som distante do trânsito na rua lá fora. Finalmente, ele recuperou a voz. Sofia, eu posso explicar. Explicar o quê? A voz do pai ecoou pela catedral enquanto ele caminhava pelo corredor, com o rosto vermelho de fúria. Explique como você tem vivido com outra mulher enquanto estava noivo da minha filha. Explique como você zombou da nossa família. Senhor Hartwell, por favor, me escute. Já ouvi o suficiente. A voz de Ricardo Hartwell era fria como gelo. Segurança. Quero que este homem seja removido do casamento da minha filha imediatamente. Mas antes que alguém pudesse se mexer, o pânico tomou conta de Brian. Você não pode fazer isso comigo, gritou ele, apontando um dedo acusador para mim. Ela está mentindo. Ela é uma ex-namorada louca que não consegue aceitar que acabou. Ela está tentando arruinar a minha vida. Sua voz ecoou pelas paredes de pedra, desesperada e estridente. Chamem a polícia. Ela está invadindo a propriedade. Ela está interrompendo uma cerimônia privada. Ela está dizendo a verdade. A voz baixa veio do fundo da catedral, e todas as cabeças se viraram para ver quem tinha falado. Uma mulher de uns 50 anos estava parada na porta, com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados e a expressão séria. Ela era elegante como só se pode ver com dinheiro e boa educação, e se portava com a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Mãe? A voz de Brian falhou como a de um adolescente. A senhora Endris, mãe de Brian, que eu nunca tinha visto em 4 anos de namoro com o filho, caminhou lentamente pelo corredor, os saltos batendo no chão de pedra. Estou tentando falar com você há semanas, Brian. Desde que descobri sobre este casamento nas páginas da sociedade. Ela parou na frente de Sofia, com a expressão se suavizando um pouco. Minha querida, sinto muito que você tenha descoberto isso dessa forma. Mas sim, tudo o que essa jovem disse é verdade. Meu filho mora com ela há anos. Vi as fotos nas redes sociais dele, embora ele sempre tenha tido cuidado de não marcá-la nem mencionar o nome dela. O rosto de Brian passou de branco para verde. Mãe, você não entende. Ah, eu entendo perfeitamente. A voz da senhora Endris era ríspida o suficiente para cortar vidro. Eu entendo que você tem mentido para todo mundo, inclusive para mim. Eu entendo que você tem enganado 2 mulheres, fazendo promessas que nunca pretendeu cumprir.
E eu entendo que você é exatamente como seu pai. As últimas palavras atingiram Brian como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, segurando a grade do altar em busca de apoio. A senhora Indri se virou para se dirigir à congregação atônita, sua voz carregada da autoridade de alguém que passou décadas lidando com escândalos da alta sociedade. Senhoras e senhores, peço desculpas por esta interrupção, mas não posso, em sã consciência, permitir que esta cerimônia prossiga. Meu filho cometeu fraude emocional contra essas duas mulheres. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pardo grosso. Brian, talvez você se interesse em saber que passei o último mês investigando você. Curiosidade profissional, pode-se dizer. Depois que comecei a notar discrepâncias em suas reportagens. O rosto de Brian ficou pálido. Do que você está falando? Estou falando do fato de você ter desviado dinheiro da sua empresa para financiar esse estilo de vida sofisticado que você tem levado. A voz da senhora Indris era firme, mas eu podia ver a dor em seus olhos. Estou falando dos documentos falsificados que também estão tirando dinheiro da minha conta sem o meu conhecimento. Os relatórios de despesas falsificados, as contas de clientes que você tem fraudado. A catedral irrompeu em sussurros chocados. O pai de Sofia deu um passo à frente, com um rosto estrondoso. O que ela está dizendo, Brian? Estou dizendo, continuou a senhora Indris, que meu filho não é apenas um mentiroso e trapaceiro, mas também um ladrão. E estou dizendo que já entreguei todas as provas às autoridades. Como se convocado por suas palavras, o som de sirenes começou a soar ao longe, aproximando-se a cada segundo. A cabeça de Brian virou-se rapidamente em direção às portas da catedral, com os olhos arregalados de pânico. Você chamou a polícia para o seu próprio filho, a mãe de Sofia arfou, com a mão pressionada contra o peito. Eu os chamei para um criminoso, respondeu a senhora Indris friamente. O fato de ele ser meu filho é irrelevante. Ações têm consequências, e Brian passou anos evitando as dele. As sirenes estavam mais altas agora, e através das portas abertas da catedral, eu podia ver o brilho das luzes vermelhas e azuis. Brian olhou ao redor freneticamente, como um animal encurralado, procurando uma rota de fuga. Isso é loucura, gritou ele. Vocês são todas loucas, Sofia. Diga a eles. Diga a eles que este é o dia do nosso casamento. Diga a eles. Dizer o que a eles, Brian? A voz de Sofia era baixa, mas mortal. Ela se levantou lentamente, o vestido de noiva farfalhando ao redor dela como uma armadura. Diga a eles que quero me casar com um homem que vive com outra mulher. Diga a eles que quero passar a vida com alguém que anda roubando dinheiro da própria mãe e de clientes e mentindo para todos que confiam nele. Ela caminhou em sua direção, com passos medidos e deliberados. Ao chegar ao altar, olhou para ele com olhos que não continham nenhum traço do amor que estivera ali minutos antes. Me diz uma coisa, Brian, disse ela, sua voz ecoando claramente pela catedral silenciosa. Você já me amou, ou eu era apenas mais um arranjo conveniente, como Clara? Brian abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A resposta estava estampada em seu rosto. Sofia assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Então, sem aviso, sua mão voou pelo ar e acertou a bochecha dele num tapa que ecoou nas paredes de pedra como um tiro. Isso é pela Clara, disse ela. Então, ela o esbofeteou novamente, com ainda mais força. E isso é por mim? Os policiais apareceram na porta no momento em que Brian cambaleou para trás com a força do segundo tapa de Sofia. Eles avançaram pelo corredor com eficiência profissional, e sua presença transformou o espaço sagrado em uma cena de crime. Brian Pedro Indris. A voz do policial líder era calma e autoritária. Sim, Brian sussurrou, sem nenhuma vontade de lutar. Você está preso por peculato, fraude e roubo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto o oficial lia os direitos de Brian, a catedral começou a esvaziar. Os convidados corriam em direção às saídas, alguns parando para prestar condolências constrangedoras a Sofia e sua família. Outros simplesmente ansiosos para escapar do escândalo que, sem dúvida, seria notícia de primeira página nos jornais sociais do dia seguinte. Fiquei paralisada no meu banco, observando o homem que amei por 4 anos ser algemado e levado embora. Não era assim que eu imaginava que esse momento seria. Eu queria justiça, sim,
Mas nunca imaginei que seria tão rápida, tão completa, tão devastadora. Clara. A voz de Sophie era suave, e me virei para encontrá-la em pé ao lado do meu banco. De perto, pude ver que ela era mais jovem do que eu pensava, provavelmente mais perto dos 22 do que dos 24. Seu vestido de noiva estava amassado agora. O véu torto, a maquiagem manchada de lágrimas. Sinto muito, eu disse, as palavras soando inadequadas. Sinto muito que o dia do seu casamento tenha sido arruinado. Sinto muito que você tenha descoberto isso dessa forma. Ela balançou a cabeça. Não se desculpe. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto. Há quanto tempo você disse que ficou com ele? 4 anos. 4 anos, ela repetiu, com a voz cheia de espanto e horror. 4 anos da sua vida desperdiçados com ele. Sinto muito. Eu também sinto muito, eu disse. Por nós dois. Ficamos ali por um momento, duas mulheres que foram traídas pelo mesmo homem, unidas em nossa dor compartilhada e em nossa fuga mútua de um futuro que teria destruído nós duas. O que você vai fazer agora? Sofia perguntou. Olhei ao redor da catedral, para as pétalas de rosa espalhadas e os programas abandonados no altar onde Brian estivera minutos antes, confiante em sua farsa. Não sei, admiti. Recomeçar, eu acho. Descobrir quem eu sou quando não estou tentando ser o que outra pessoa quer que eu seja. Sofia assentiu. Eu também. 6 meses depois, eu estava atrás do balcão do Mumbin Coffee, mas tudo era diferente agora. O café tinha novos donos. Angela e eu juntamos nossos recursos e o compramos do antigo dono, que estava pronto para se aposentar. Pintamos as paredes de um verde sálvia quente, adicionamos áreas de estar confortáveis e expandimos o menu para incluir doces frescos que eu preparava todas as manhãs. O sino acima da porta tocou, e eu olhei para cima e vi Sophie entrando. Ela tinha cortado o cabelo curto desde o casamento que nunca aconteceu, e parecia mais jovem, mais livre, mais parecida consigo mesma. Ela se tornou uma cliente regular nos últimos meses, e o que começou como encontros estranhos gradualmente evoluiu para algo parecido com amizade. O de sempre? Perguntei, já pegando uma xícara. Na verdade, são 2, disse ela, sorrindo. Tenho novidades. Preparei um latte de lavanda para ela em meu próprio café, depois me juntei a ela em nossa mesa favorita perto da janela. Lá fora, a primavera começava a se revelar na forma de pequenos brotos verdes nas árvores que ladeavam a rua. Então, eu disse, me acomodando na cadeira. Quais são as novidades? Consegui um emprego, disse ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Na organização sem fins lucrativos de Portland. Começo no mês que vem. Sofia. Que incrível! Estendi a mão para apertar a dela. Você vai adorar esse lugar. Após o desastre do casamento, Sofia levou um tempo para descobrir o que realmente queria fazer da vida, em vez do que sua família esperava que ela fizesse. Ela descobriu uma paixão pela preservação ambiental e começou a se candidatar a organizações por todo o país. E você? Ela perguntou. Alguma novidade sobre o empréstimo comercial? Sorri. Aprovado. Angela e eu vamos abrir uma segunda loja no centro da cidade. Foram meses de planejamento e burocracia, mas finalmente estávamos prontos para expandir. O novo café seria maior, com espaço para música ao vivo e eventos comunitários. Era tudo o que eu sonhava, mas nunca ousara realizar enquanto esperava que Brian decidisse meu futuro por mim. Estou tão orgulhosa de você, disse Sofia, e eu percebi que ela falava sério. Você construiu algo incrível aqui. Nós dois fizemos isso, eu disse. Nós nos reconstruímos. Era verdade. Os meses seguintes ao casamento foram difíceis para nós dois. Houve sessões de terapia e noites sem dormir. Momentos de dúvida e ondas de raiva. Mas também houve crescimento, descoberta e a percepção gradual de que éramos mais fortes do que imaginávamos. Brian, por sua vez, havia sido condenado a 5 anos de prisão por peculato. Sua mãe testemunhou contra ele no julgamento, com o mesmo rigor frio demonstrado na catedral. Ela me visitou uma vez, algumas semanas depois da sentença, para se desculpar pelo comportamento do filho e para me agradecer por ter tido a coragem de falar.
Ele sempre se sentiu presunçoso, disse ela, sentada no mesmo café, parecendo mais velha e frágil do que naquele dia na catedral. Eu pensei que o casamento pudesse mudá-lo, que pudesse lhe dar algo pelo qual ser responsável. Eu estava errada. Senti pena dela naquela época, daquela mulher elegante que perderá o filho não para a morte, mas para as próprias escolhas dele. Mas também me senti grata por ela ter escolhido a justiça em vez da lealdade familiar quando mais importava. Você teve notícias dele? Sofia perguntou como se estivesse lendo meus pensamentos. Balancei a cabeça. Não, e eu não quero. Esse capítulo da minha vida está encerrado. Era verdade. No começo, eu estava com raiva, furiosa com Brian pelas mentiras, comigo mesma por acreditar nelas, com os 4 anos que perdi, mas a raiva era exaustiva, e acabei escolhendo canalizar essa energia para construir algo melhor. Mas a Fai estava prosperando. Eu tinha começado a namorar de novo. Nada sério ainda, mas eu estava aprendendo a confiar nos meus instintos e a me valorizar o suficiente para me afastar de qualquer um que não me tratasse com respeito. Reencontrei velhos amigos e fiz novos. Descobri que eu era realmente muito bom em administrar um negócio, em tomar decisões, em ser o protagonista da minha própria história em vez de um personagem secundário na de outra pessoa. Eu preciso ir, disse Sofia, olhando o relógio. Tenho 1 milhão de coisas para fazer antes da mudança. Mantenha contato, eu disse, abraçando-a e me despedindo. E lembre-se, você sempre terá um lugar para ficar se algum dia voltar à cidade. O mesmo vale para você, se algum dia estiver em Portland, ela respondeu. Depois que ela saiu, fiquei na janela, observando-a caminhar pela rua, com passos confiantes e determinados. Ela havia encontrado o seu caminho, assim como eu havia encontrado o meu. Nós dois emergimos da decepção de Brian, mais fortes e mais conscientes de nós mesmos do que antes. O sino tocou novamente, e Angela entrou, com os braços cheios de flores da feira. Como foi com o agente de crédito? Perguntou ela. Conseguimos, eu disse, sem conseguir esconder o sorriso. Angela soltou um grito de alegria e girou, fazendo pétalas de flores voarem pelo ar. Conseguimos. Conseguimos mesmo. Sim, concordei, rindo enquanto a ajudava a juntar as flores espalhadas. Enquanto arrumávamos as flores em vasos ao redor do café, pensei na mulher que eu havia sido 6 meses atrás, quebrada, humilhada, convencida de que meu valor estava ligado à decisão ou não de um homem de se casar comigo. Aquela mulher parecia uma estranha agora, alguém que eu conhecia, mas que eu já tinha superado. A verdade era que Brian tinha me feito um favor, embora eu nunca o agradecesse por isso. Sua traição havia destruído o pequeno mundo seguro que eu havia construído em torno de sua aprovação, forçando-me a descobrir quem eu era quando não estava tentando ser o que outra pessoa queria. E quem eu era, descobri, era alguém que valia a pena conhecer, alguém que valia a pena amar, alguém que poderia construir um negócio, manter amizades e criar uma vida que fosse inteiramente sua. O sol da tarde entrava pelas janelas do café, iluminando as flores que Angela havia arranjado, lançando sobre tudo uma luz dourada e quente. Os clientes começaram a chegar para o movimento da noite. Clientes regulares que sabiam meu nome, que perguntavam sobre o meu dia, que se tornaram parte da comunidade que construímos aqui. Esta era a minha vida agora. Não a vida que planejei quando tinha 22 anos e pensava que amor significava sacrifício, mas a vida que escolhi quando aprendi que amor, amor verdadeiro, significava crescimento. Meu celular vibrou com uma mensagem do Clayton. Vi a notícia sobre o empréstimo. Estou tão orgulhosa de você, mana. Mamãe e papai também ficariam. Sorri, pensando nos meus pais, que faleceram quando eu estava na faculdade, antes de conhecer Brian. Eles me criaram para ser independente, para perseguir meus sonhos, para nunca me contentar com menos do que eu merecia. De alguma forma, na névoa do primeiro amor, eu tinha esquecido aquelas lições. Mas agora eu me lembrava delas. À medida que a noite avançava e o café se enchia com o burburinho confortável de conversas e risadas, percebi algo que teria chocado a mulher que eu era 6 meses atrás. Eu estava feliz. Não a felicidade desesperada e apegada que dependia das escolhas de outra pessoa, mas o contentamento profundo e constante que vinha da construção de uma vida da qual eu tinha orgulho. Brian pensou que estava se casando com a garota dos seus sonhos enquanto descartava o pesadelo. Mas ele estava enganado sobre isso, assim como sobre tantas outras coisas.
Ele pensou que eu era o tipo de mulher que desapareceria silenciosamente quando não fosse mais desejada. Em vez disso, me tornei o tipo de mulher que luta, que exige justiça, que se recusa a ser apagada. Ele pensou que o dia perfeito do seu casamento seria o início de uma vida perfeita. Em vez disso, foi o início da sua ruína. Eu, que pensei que a traição dele me destruiria. Em vez disso, me libertou. Ao fechar o café naquela noite, vi meu reflexo na janela. A mulher que me olhava era confiante, bem-sucedida, cercada por pessoas que a valorizavam pelo que ela era, e não pelo que ela podia oferecer. Ela era tudo que a garota assustada e de coração partido de 6 meses atrás jamais ousou sonhar que poderia se tornar. Brian estava certo sobre uma coisa. Eu não era o tipo de mulher com quem um homem como ele se casaria. Eu era melhor do que isso. Eu era o tipo de mulher que se casava primeiro, que construía seus próprios sonhos, que criava seu próprio final feliz. E isso, percebi enquanto caminhava para casa naquela noite de primavera, era a melhor vingança de